seja bem-vindo, meu amado irmão, muito bem-vinda, minha amada irmã. Hoje, dia 19 de março, estamos reunidos para juntos meditar o Evangelho que a nossa Santa Igreja nos propõe. Para isso, iniciemos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está em São Mateus, capítulo 1, versículos do 16 ao 24. Então pegue a sua Bíblia e venha comigo. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Estas são para nós palavras de salvação. Hoje nós celebramos o glorioso São José, pai de Jesus, esposo da Virgem Maria. E neste Evangelho nós temos retratado o episódio da Anunciação, podemos assim dizer, fazendo uma comparação com a Anunciação à Virgem Maria. Aqui nós temos uma Anunciação a São José. Como assim? Como nos relata São Mateus, José e Maria estavam prometidos em casamento um ao outro. Na verdade, pela lei daquela época, eles já estavam casados, porque naquela época, primeiro eles se casavam, era feito todo o ritual do casamento, e após um ano eles iam morar juntos, eles iam viver juntos. Então, neste espaço de um ano, foi exatamente quando a Virgem Maria recebeu a missão de se tornar mãe do Salvador. E José, como bem nos fala o Evangelho, sendo um homem justo, ficou perplexo diante daquilo. Como assim? O que é ser justo? O que é um homem justo quando nós temos isso nas Sagradas Escrituras? Quando nós temos este adjetivo. Um homem justo é, em outras palavras, um homem santo. José, sendo um homem justo, sendo um homem santo, diante do fato da sua esposa estar grávida, em nenhum momento ele desconfiou no seu coração que ela o havia traído. Ele sabia que estava diante de um mistério, de um grande mistério. Ora, ele sendo um homem justo, com certeza reconheceu a santidade de Maria. Então, ele não tinha o porquê pensar mal dela, pensar algo que a desfavorecesse. E ele estava ali diante desse mistério e, como homem, queria resolver, precisava resolver. E qual foi a decisão que ele tomou? A decisão de abandonar Maria. Então, quando ele tomou essa decisão e, ao abandonar a Virgem Maria, ele estava assumindo para ele a culpa. Porque para a sociedade, o que queria transparecer? Que ele havia desposado Maria, ela havia engravidado dele, sim, dele, eles estavam casados segundo a lei judaica, e ele a havia abandonado. Então, para todos os efeitos, ele era o culpado. Quem estava agindo de forma errada era ele. E José ia assumir essa culpa, ia assumir essa responsabilidade. De novo,
não por desconfiar de Maria, mas porque ele estava perplexo diante de um mistério. Ora, nós podemos aqui parar um pouco e pensar quantas vezes nós nos vimos diante de um mistério, nos vimos diante de algo que é divino, que é sobrenatural, que a razão humana não explica. Qual foi a nossa reação? Se não foi uma reação como a de José, de dizer isso é muito grandioso. Geralmente isso acontece na nossa vida quando nós recebemos um chamado, quando Deus nos chama a algo. Nós também experimentamos essa perplexidade, esse assombro, certo? E talvez como José, nós também nos sentimos mexidos a recuar, a dizer, não, isso é grandioso demais para mim. Então, a história não termina aí. Em sonho, o anjo aparece a José e fala para ele não ter medo. Não tenhas medo. Não tenhas medo de receber Maria por sua esposa. E assim José o faz. José é obediente. Perceba, diante do mistério de Deus, ele pensou sim em recuar. Não por desconfiar de Maria, não por maldar o que tivesse acontecido, mas porque ele se achava muito pequeno, porque ele acreditava que não havia espaço para ele ali. No entanto, Deus o quis. Deus quis José. Da mesma forma como Deus quis Maria, Deus quis José para ser pai do seu filho. Quando Deus faz um chamado para nós, Ele quer a mim, Ele quer a você, Ele não quer outra pessoa. Nós não somos substituíveis para Deus, nós somos únicos. Então Deus queria José e Deus enviou esse anjo para pedir a José: não tenhas medo de receber Maria por esposa. E mesmo diante de toda a perplexidade, José recebeu Maria por sua esposa. Ele foi obediente, e uma obediência na fé. Percebam, que loucura, que loucura. A sua esposa aparece grávida, você não é o pai, e você sonha que você deve recebê-la por esposa, que você não deve ter medo, não deve abandoná-la. E José, na fé, é obediente. Nós precisamos imitar essa atitude de São José. Diante do mistério de Deus, nós não devemos nos paralisar, nós não devemos fugir, nós não devemos esperar que Ele nos explique o que irá acontecer dali em diante. Nós precisamos ter essa mesma atitude de obediência na fé, obedecer mesmo sem entender, obedecer e nos lançarmos, nos abandonarmos em Deus. A Virgem Maria também não entendia, não sabia todas as coisas, tanto que o evangelista nos fala que ela guardava tudo em seu coração. É uma soberba muito grande do homem quando ele quer entender tudo, ou quando ele condiciona um sim a Deus somente quando ele entender o porquê daquele chamado ou o para quê daquele chamado. Não, meus irmãos, aprendamos com São José a sermos humildes, a sermos pequenos, a sermos obedientes na fé. Que neste dia peçamos a São José esta graça, a graça da obediência na fé, a graça de não recuar diante dos chamados que Deus nos faz, a graça de não ter medo, mas de sermos todo e inteiramente de Deus. Com Maria sempre, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.